Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, é difícil, tá? Difícil para mim trazer esses temas para compartilhar com vocês aqui, mas eu acho necessário, acho importante, né? Até minha mãe super me apoiou, mãe, muito obrigada, né? Sempre pelo apoio, que eu acho muito importante a gente compartilhar, né? As nossas dores também, aquilo que a gente sente, aquilo que pode ajudar alguém de alguma forma, né? Então eu queria trazer hoje para vocês como que eu lidei, né, com a morte da minha irmã e como que eu tenho lidado. Faz um ano já, né, fez em maio que a minha irmã se foi, né, foi morar com o Senhor. E diferente da minha avó, que eu compartilhei algumas coisas com vocês, minha irmã morava aqui do lado, né, da minha cidade. A gente teve muitos momentos juntas, não que com a minha avó não tivesse, também tive, mas a minha adolescência, ela morou na minha casa, a gente se criou junta, né, a vida inteira, e é algo bem difícil, assim, gente, de falar sobre isso, só que como eu falei, eu acho muito importante, porque a minha dor, ela não é só a minha dor, ela é a dor de várias pessoas também que perdem seus irmãos, que perdem suas mães, seus pais, seus filhos, né? A minha dor, ela não é diferente da outra dor, e é por isso que eu quero compartilhar isso com vocês aqui. Quando a gente perdeu a Jennifer, a minha mãe me chamou, né, naquele desespero, todo mundo desesperado, daí eu consegui, fui para São José, que é a cidade onde minha mãe mora. Eu morava lá, né, eu vim morar aqui pra cá, pra Brusque depois, mas eu morava lá, e temos famílias, amigos, né, lá. E daí veio a notícia e eu fui. Daí quando eu fui, né, aconteceu todo o processo, a gente teve que correr atrás das coisas, não conseguia. Enfim, uma série de coisas aconteceram ali que não tenho por que eu compartilhar aqui nesse vídeo, mas que nos deixaram muito abalados, assim, sabe? Comentários desnecessários, coisas assim que a gente sabe que nem vale a pena comentar. Mas, gente, aconteceu uma situação muito importante no outro dia, que foi realmente no dia do velório da minha irmã, né? Que a minha irmã faleceu no sábado, ela foi velada no outro dia e enterrada às 11 horas, eu acho que da manhã, mais ou menos. E naquele período ali a gente já estava desde cedo no hospital, desde cedo a gente já estava lá no enterro até 7 horas, nem tinha chegado o corpo dela, nós já estávamos lá esperando quando chegou. E foi muito difícil. A gente ajudou a botar nela em cima de uma pedra que tinha ali, a gente ficou lá, né, todo mundo chorando, desacreditado do que estava acontecendo. Primeiro foi só a família mesmo que estava lá, depois mais tarde começou a chegar mais gente, né? E quando a casa estava cheia de gente, a casa não, né, o lugar lá que foi feito o velório estava cheio de gente, Deus ministrou algo no meu coração. E eu confesso pra vocês, assim, que foi a coisa mais difícil de cumprir, sabe? Que o Senhor tenha falado pra mim, assim. Como eu falei, no momento da perda, tu não tem... Não sei explicar pra vocês, tu não tem... Eu, como uma pessoa que eu sou muito ação, né? Eu faço as coisas acontecer, eu só queria resolver tudo, resolver o problema de todo mundo e pronto, né? Tipo, naquele sentimento de poder ajudar, de fazer alguma coisa. E aí Deus ministrou no meu coração algo que foi assim, eu ouvi claramente a voz de Deus que ele falou assim pra mim: abraça cada um que tá aqui nesse lugar. Porque eu tava ali num papel de ajudadora, né? Ajudando um, ajudando o outro, porque meus irmãos estavam super maus, eu também tava muito mal. A minha vontade era de me jogar com eles, mas eu sabia que não podia, porque tinha minha mãe, tinha que ajudar eles, apoiar eles. Eu, como mais velha, a gente se sente naquela obrigação, assim, que eu preciso fazer mais. E dali, Deus falou comigo: abraça cada um aqui. Só que, na verdade, quem queria e quem precisava desse abraço era eu. Eu precisava daquele abraço. Mas Deus falou pra mim. E eu fui e abracei a cada um que tinha naquele lugar. E Deus ministrou no meu coração, assim, que a minha dor, ela não era maior que a dor dos outros que estavam ali. E nem menor do que a dor das outras pessoas que estavam ali dentro. E que ali dentro poderia ter pessoas que precisassem mais de um abraço do que eu. Deus ministrou isso no meu coração. E eu obedeci, gente, porque obedecer
é melhor do que sacrificar, diz a palavra, né? Eu fui, obedeci, fiz o que Deus tinha me mandado, o que Deus tinha ministrado no meu coração. Eu abracei cada pessoa que estava ali e eu lembro que tinha um senhor lá que depois que eu abracei ele, ele soltou o choro pra fora, assim, sabe? Um choro forte, assim, pra fora. E sobre isso eu fiquei pensando muito depois, referente a isso, né? Que quantas vezes a gente fica preso com aquele sentimento ali, não consegue botar pra fora. Aquele senhor, quando ele recebeu aquele abraço, ele conseguiu botar pra fora. Então foi algo assim que Deus ministrou no meu coração e que eu precisava fazer, porque Deus tinha me mandado. Durante o processo, né, que aconteceu isso aí, meus irmãos, eles ficaram totalmente, né, desestruturados, eu também, né, mas, como eu falei, eu, por ser irmã mais velha, eu me senti no direito, me senti na obrigação de cuidar dos mais novos, né, sabe aquele irmã protetora que quer fazer tudo? Então, foi dessa forma que eu me senti e muito preocupada com a minha mãe que acontecesse alguma coisa com ela, né, porque se acontecer alguma coisa ali, não ia ser uma perda só, ia ser duas, e a gente tem que ter esse entendimento também das outras pessoas que estão vivas, não só a pessoa que já partiu. Eu não conseguia olhar para ela no caixão, olhei uma que outra vez, mas eu não conseguia olhar para ela, é como se ela não estivesse ali, e não tava, né, porque eu já sabia que ela tinha subido, e foi dessa forma que eu lidei com a situação lá no cemitério, né? Tentando ajudar todo mundo, tentando fazer a minha parte, tentando apoiar, abraçando um, abraçando o outro, sabe? E só que ao mesmo tempo, tudo que eu queria era me jogar junto com eles, sabe? Me jogar ali junto com eles e chorar sem parar, mas eu sabia que era a minha obrigação fazer diferente, né? A minha obrigação era ser diferente, fazer diferente naquele momento. Então, aconteceu tudo isso, a gente participou do enterro, teve enterro, né? Eu até falei no final lá do enterro que, com tudo isso que tinha acontecido, que a gente pudesse valorizar mais a nossa família, né? Valorizar mais as pessoas que estão por perto, porque realmente, às vezes, as pessoas focam mais na pessoa que se foi e deixam de lado aquelas pessoas que ainda estão vivas, estão perto, e isso é um erro gravíssimo que a gente comete. Então, eu falei sobre isso no final do enterro, depois que já tinha enterrado. Eu falei sobre isso e daí a gente foi embora. E a minha irmã, Santa Maria, ela tava lá na minha mãe. Então, como ela tava lá e ela ia ficar mais alguns dias, eu voltei pra casa. Gente, eu podia ter ficado naquela semana com a minha mãe, mas como eu falei, eu sou muito razão também dentro de mim, né? Não sou só emoção, eu sou muito razão dentro de mim. E naquele momento eu pensei, então, se a minha irmã tá aqui agora, eu vou pra casa, vou viver meu luto, né? E vou voltar pra poder dar apoio pra ela, porque se eu ficar aqui eu não vou conseguir dar apoio pra ela, né? Foi o que eu pensei naquele momento. Então eu deixei a minha irmã lá com eles, né? Naquele primeiro instante, a primeira semana ali. Voltei pra casa, fiquei em casa naquela primeira semana e na sexta-feira eu já voltei. Voltei no domingo, né? E domingo, acho que foi tardezinha mesmo, a gente voltou embora. E na mesma semana, na segunda-feira, na sexta-feira eu já tava voltando de novo pra ficar com a mãe, porque daí minha irmã já ia embora. E aí eu aproveitei pra voltar de novo pra ficar com a mãe já recuperada, já melhor, né? Porque daí eu aproveitei pra em casa conseguir viver meu luto, né? Porque durante aquele período não consegui nem chorar, porque eu tinha que apoiar as pessoas todas ao mesmo tempo. Então foi um momento assim bem difícil que eu precisava ficar sozinha, sabe? Quando eu tava em casa, eu não recebi um abraço de ninguém, de vizinhos, de amigos, de pessoas, né? Teve uma seguidora minha que veio me dar uma carona durante a semana, que daí ela me deu um abraço, assim, sabe? E nossos pastores que estavam também lá encontramos no mercado e tal, e aí a gente se abraçou, mas assim, de virem até mim, a minha casa, não veio ninguém. Eu confesso pra vocês que ao primeiro momento eu pensei assim, meu Deus, né, que pessoas desumanas, né, não vim dar um abraço na gente quando a gente mais precisa, sabe? Eu me senti assim, me senti sozinha mesmo, eu sabia que eles estavam bem lá, então eu queria ser abraçada naquele momento, eu queria que alguém fizesse um café, um chazinho, ser cuidada realmente, sabe? E eu lembro que isso veio no meu coração assim. Só que ao mesmo tempo, Deus ministrou depois grandemente no meu coração que tem momentos
que a gente precisa passar sozinha. Tem momentos que a gente precisa entender que é só você e Deus, e que você não depende do homem, você não depende dos amigos, você não depende de outras pessoas. É somente você e Deus. E Deus me mostrou aquilo realmente assim: ei, filha, tu não precisa deles, tu precisa de mim, e eu tô aqui, sabe? Então foi uma coisa assim que eu vivi com Deus, e depois eu compartilhei isso também na igreja, falei sobre isso, do entendimento que a gente precisa ter, que muitas vezes a gente quer o apoio das outras pessoas, mas que a gente tem o maior apoio, é só a gente pedir, chamar e clamar por ele, que a gente tem o nosso maior apoio, que é o nosso Senhor Jesus, né? Então esse foi o momento, né, do meu processo de luto, e como que eu lidei com essa situação toda, porque lá eu tive que ser forte, mas quando eu cheguei em casa eu realmente desabei, eu botei tudo pra fora que eu tava sentindo, eu chorei mesmo, eu sapateei, eu me joguei no chão, sabe? Eu aproveitei, assim, aquele momento que eu tava sozinha e realmente pude viver o meu luto, porque lá eu não podia, eu me senti envergonhada, eu me senti que eu tinha que ser forte, eu me senti que eu tinha que apoiar as pessoas, eu me senti que a minha mãe precisava de mim, que meus irmãos precisavam de mim, então esse foi o sentimento que eu senti lá. Mas quando eu cheguei em casa, eu me lancei mesmo aos pés do Senhor e foi ali, sabe, nos pés do Senhor, que eu coloquei tudo que eu precisava botar pra fora. Que foi algo assim que foi onde me aliviou, sabe? Que eu realmente comecei a sentir o alívio e o cuidado de Deus sobre a minha vida. Fácil, gente, não é, né? Eu até tava me controlando porque não quero chorar. Esse vídeo não é para deixar ninguém triste, ao contrário, é para dizer que o Senhor, ele cuida de nós em todo o tempo, mesmo nos momentos difíceis, né? Lá ele estava cuidando de mim, ele estava cuidando da minha família e cuidando das pessoas que estavam à nossa volta também. Nós tivemos amigos, pastores também da igreja, tivemos, né, os meus amigos, minhas amigas estiveram lá. Então foi algo assim muito importante para mim naquele momento, e eu digo para você, se você puder ir a enterro das pessoas e abraçar as pessoas daquele lugar, vá. Porque nada, gente, nada no mundo paga um abraço, um carinho, sabe, um sentimento de amor, de compaixão, não fala nada, só abraça. Só abraça nessas horas, que é algo assim que realmente é transformador, né? Bom, daí, depois disso, né, gente, eu cheguei em casa e eu não conseguia olhar as fotos dela. No meu celular, porque assim, ó, antes da... Ah, tá. Aí depois, é porque eu fiz uma sequência aqui do que eu quero falar pra vocês. Antes disso, né, minha irmã também, ela veio passar uns tempos aqui em casa, a gente tirou várias fotos, a gente gravou vídeo junto, a gente comeu junto, a gente fez sopa junto, a gente fez várias coisas junto, e eu tava tudo com aquela produção toda no meu celular, e eu não conseguia olhar para as fotos dela. Eu tô começando a conseguir olhar agora, sem chorar, sabe? Com carinho, com amor, mas eu olhava e eu chorava, eu olhava e eu chorava. Sabe, eu não conseguia olhar para as fotos dela. Então a melhor coisa que eu fiz foi no começo tirar realmente as fotos do celular para não ficar olhando toda hora, porque vinha aquele sentimento, eu não conseguia controlar, aquele sentimento de dor, de tristeza, sabe? Então eu fiz isso. Depois que aconteceu tudo isso, ao mesmo tempo, né, que eu vi o cuidado de Deus, eu confesso para vocês que eu senti a minha fé abalada. Ai, Gi, mas como assim? Tu fala tanto de Deus, tu sentia tua fé abalada? Sim, gente, eu senti a minha fé abalada. Eu senti, né, sei lá, eu não sei explicar pra vocês, aquele momento daquele vazio, daquela tristeza, daquela angústia, mas ao mesmo tempo que eu me senti desse jeito, eu continuei forçando, né, forçando a minha carne, porque a minha vontade não tinha, era só a minha carne mesmo. Ela não queria, só que no meu interior, dentro de mim, eu sabia que eu precisava pedir para Deus mais fé. E é o que eu tenho feito de lá pra cá, sabe? Depois já fez um ano, né, que ela se foi, e de lá pra cá eu tenho pedido todos os dias cada vez mais fé, porque quem nos dá fé é o Senhor. A fé, ela não é por mim, né? Diz a palavra de Deus que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus.
Então, de lá pra cá, eu me alimentei muito da palavra de Deus, comecei a ler a Bíblia, comecei a escutar a Bíblia em áudio, comecei a meditar na palavra, comecei a buscar cada vez mais para que Deus viesse fortalecer a minha fé, porque de mim mesma eu não tenho nada. De mim mesma eu não tenho nada, mas Deus, Ele nos dá, né, grandes coisas, Deus, Ele nos ajuda, Deus, Ele nos capacita, então a gente sabe que tudo é dele. E quando eu vi toda aquela situação, gente, que aconteceu ali, a gente percebe que um dia tu é tudo e outro dia tu não é nada, sabe como é que funciona? Então foi algo assim muito doído pra mim, em todo o processo, e eu realmente senti a minha fé abalada. Com tudo isso, como que eu lidei, né, com tudo isso? Eu aprendi também que eu lidei com toda essa situação assim, né? Apesar de ter chorado, eu busquei cada vez mais a Deus, eu me coloquei diante de Deus, né? Para que Deus viesse falar comigo, viesse ministrar meu coração, viesse acalmar, viesse dar tranquilidade. Foi ali realmente que eu consegui aprender a lidar com isso, né? Com as minhas emoções, com os meus sentimentos, porque não é algo fácil de conseguir lidar naquele momento, né? No momento do luto, você precisa realmente buscar apoio em Deus para que Ele venha fazer a vontade dele, não a tua. Porque a tua vontade é de fazer tudo ao contrário, né? Tua vontade de se jogar nos pés de todo mundo, de chorar mais que os outros, a vontade tua é de fazer tudo ao contrário. Mas ali Deus, Ele me deu graça, sabe? Me deu sabedoria, me deu entendimento, me deu um refrigério, que foi o que eu precisava, né? Então Deus, ele me deu tudo isso naquele momento e eu consegui lidar com essa situação bem melhor. E de lá pra cá eu tenho desenvolvido muito meu psicológico, né? Com vídeos realmente que faz sentido pra minha vida, o que que eu posso passar para as outras pessoas, o que que eu posso estar fazendo para ajudar outras pessoas com tudo isso, né? Então eu tenho pedido muito a Deus referente a isso. Deus tem me abençoado, por isso que eu resolvi fazer esses vídeos, trazer para vocês aqui no canal. O sentimento que eu trago com tudo isso, com essas mortes, com a morte da minha avó, com a morte da minha irmã, é que eu quero viver mais, sabe? Eu quero viver mais, eu quero fazer mais, eu quero aproveitar mais e eu quero viver bem. Eu não quero viver brigando, não quero viver triste, eu não quero viver desanimada, eu quero viver bem. Eu tenho a oportunidade de viver, então a escolha é minha. Se eu realmente quero fazer diferença, eu preciso me mover e fazer diferença. Então por isso que eu realmente trouxe esses vídeos para vocês, para compartilhar como que eu lidei com essa situação e o que que me ajudou, porque de repente se você fazer isso aí, você também vai ser ajudada, Deus vai te ajudar a passar por todos esses momentos. Uma outra coisa, gente, que eu lidei, assim, que eu tenho, né, trazido pra cá e tenho lidado muito melhor com isso, foi pelo fato dela ter vindo pra minha casa. A minha irmã, um tempo antes, ela veio, ela passou um tempo aqui na minha casa e a gente fez academia junto ali uma pracinha que tem aqui de ginástica, né? Até inclusive no começo eu não conseguia olhar pra pracinha. Cada vez que eu passava de carro, é nosso caminho, né, pra trabalho, pra tudo, eu não conseguia olhar pra pracinha, porque eu enxergava ela. Cada vez que eu olhava, eu enxergava ela ali na pracinha. Então eu não conseguia quase que olhar pra aquele lado. Até que um dia eu fui sozinha ali na pracinha, me sentei e chorei, né? E agradeci a Deus, assim, por todo o momento que eu vivi com ela naquele lugar. Então eu comecei a ter esse entendimento e entender que não é só a gente focar na parte ruim que aconteceu, né? Porque Deus, ele sabe de todas as coisas, Deus, ele é o dono de todas as coisas. Se ele recolheu, ele tem um propósito maior, ele tem um entendimento, ele sabe de todas as coisas, né? Quem sou eu para questionar aquilo que o Senhor faz, né? Por mais que eu não entenda, né? Por mais que eu sinta tristeza, por mais que eu chore, por mais que me dói até hoje, não vou dizer que não dói, porque se eu começo a falar, já quero, né, me dá vontade de chorar, minha garganta já engasga e eu já quero chorar. Por quê? Porque dói da saudade, você quer estar junto, você não quer perder ninguém, como eu sempre falo. Só que nós precisamos ter o entendimento de que nós não somos donos de ninguém, né? Deus é o dono da vida e o dono da morte. Só Ele tem o poder de tirar, só Ele tem o poder de dar a vida para as pessoas. Então a gente tem que ter esse entendimento. Então eu comecei com tudo isso, né, que aconteceu, eu comecei a orar a Deus e pedir a Deus que o Senhor, Ele falasse o meu coração, né? E eu comecei a sentir muita gratidão por tudo, pelo momento da minha avó, que eu vivi com ela, pelo momento da minha irmã, que ela veio passar essa semana comigo, que as coisas que a gente fez juntas, a oportunidade que Deus me deu de ter um momento de qualidade com ela, sabe? Eu até pedi várias vezes a foto
de quando eu tava fazendo massagem nos pés dela. Tipo, eu tive a oportunidade de massagear os pés da minha irmã. Então isso é muito gratificante. E por que que eu tô falando tudo isso pra vocês aqui, gente? Porque o momento que ela veio pra cá, eu vivi intensamente com ela o momento que ela tava aqui comigo. Quantas vezes as pessoas vêm na nossa casa e a gente não vive o momento intensamente com elas? Quantas vezes a gente deixa as pessoas fazendo alguma coisa e tu vai fazer outras? Tu fica o dia inteiro limpando a casa e a pessoa tá ali, só veio pra te visitar, veio pra estar contigo e tu tá ali, ó, no mundo da lua. Ou você tá, tipo, no celular o tempo inteiro, né? Então, o quanto é importante a gente valorizar esses momentos junto com as pessoas, né? Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Eu sempre aproveitei os meus momentos com a minha irmã e com todos os meus irmãos. Quando eu tô com eles, eu tô com eles. Então, quando eu tava com a minha avó, eu tava com a minha avó, entregando tudo que eu podia entregar de mim. Então, é sobre isso. É sobre o que eu posso fazer de diferente pela outra pessoa durante o período que eu tô com ela, né? E trazendo um pouquinho de tudo isso que eu trouxe para vocês, foi dessa forma que eu tenho lidado, né, com a morte da minha irmã. Como eu falei, eu sinto saudade, eu sinto tristeza, mas Deus tem sido bom e tem sido dessa forma que eu tenho lidado com tudo isso e com muita gratidão a Deus, gente, por tudo que eu consegui viver com ela nos momentos que ela estava aqui. Então, o que eu deixo para vocês hoje aqui aproveitem cada momento com as pessoas que estão à tua volta, porque o tempo ele não volta, e que você possa entregar o melhor para elas, que você possa ser o melhor para essas pessoas quando elas precisam, né? E que Deus possa te abençoar grandemente e consiga, para que você consiga lidar com esse momento nessa hora, né? Esse é o meu pedido, porque assim como Deus tem me ajudado a passar por esses momentos, né? Eu peço a Deus para que Ele te ajude também, tá bom, gente? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!